Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é um anime amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 5º episódio da 2ª temporada de Goblin Slayer. Eu espero que gostem, bora pro vídeo! O episódio começa com um mensageiro correndo em direção à guilda de aventureiros, e chegando lá, ele entrega umas cartas e uns pacotes pro pessoal. E quando chega na vez da elfa, ele entrega uma folha pra ela. Ela lê e diz que está na hora de casar, e o pessoal da mesa fica surtado com a informação. A elfa convida o pessoal pro casamento, e o lagartão diz que, então, o pessoal vai ter que se despedir dela depois desse casamento. Ela fica falando que não tem nada a ver e que não entendeu o motivo, e continua falando sobre o homem que era o felizardo da vez. A sacerdotisa estranha e o Goblin Slayer pergunta quem exatamente queria se casar. A elfa responde que seria a irmã mais velha dela com um primo dela, e o anão full pistola com o mal entendido que a elfa deixou, acaba dando um maior socão nela e falando pra ela não fazer mais isso. O Goblin Slayer, ao ver a situação, já vai tirando o corpo fora pra não ter que ir, mas a sacerdotisa fala pra ele que seria falta de educação se ele recusar, e que ela pediria pra atendente da guilda distribuir as missões de matar goblins para outras pessoas. O lagartão ri da situação e comenta que ela ficou bem esperta em ludibriar o Goblin Slayer, e ela brinca dizendo que claro, pois foi ele que a treinou. Eles chegam no guichê e a atendente, ao ficar sabendo, fica feliz pela elfa e pergunta quantos anos a irmã dela tem. A elfa começa a contar nos dedinhos e diz que ela tem apenas 8.000 anos, só isso aí, rapaziada. E bom, a atendente diz que quando escuta os elfos falando assim sobre idade, ela pensa que é bobeira se preocupar com a própria idade. A elfa comenta que concorda e acha bobeira comparar a idade de humanos com a dos elfos, e nas palavras dela, isso seria como comparar a idade de um dragão com um elefante. O Goblin Slayer, ao escutar a conversa, pergunta pra elfa o que diabos exatamente seria um elefante, e a elfa, não sabendo descrever direito, começa a dar uma descrição totalmente engraçada e chega até a falar umas coisas que não tem nada a ver com elefante. Enfim, o Goblin Slayer fica totalmente perdido com a explicação da elfa, e a atendente diz que vai distribuir as missões e comenta que também é o certo a se fazer, já que geralmente é o Goblin Slayer que dá cabo da maior parte das missões de goblins sozinho. Ela dá um expor nele sobre ele não fazer pausas por essas missões, e uma amiga dela chega e bate nela, dizendo que ela é igual ao Goblin Slayer. A elfa convida ela para ir ao casamento, e quando ela está prestes a recusar, essa amiga dela bate nela novamente, dizendo para ela tirar umas férias de vez em quando e descansar. A guria dá umas missões acumuladas pro Goblin Slayer, que pega o bagulho com gosto. E rapaz, eu queria que ele agisse assim com essas minas que cercam ele. Só tem mulher bonita dando mole pro cara, e ele só fica nessa de goblins. Porra, meu amigo, me ajuda aí, né? Enfim, e completa dizendo para ele destruir esses ninhos, e para outra atendente poder tirar as férias dela em paz. E na cena seguinte, vemos o Goblin Slayer fazendo o rolê dele. Eles acabam encontrando uma penca de freiras que foram sequestradas pelos goblins. Bom, pra eles fazer aquelas coisas deles, né? Enfim, a gatão vai conversar com o que parece ser a freira-chefe daquela igreja e, bom, acaba consolando ela sobre a situação toda. E depois comenta com o Goblin Slayer que aparentemente os goblins têm se tornado mais traiçoeiros ultimamente. O anão chega com algumas escrituras de pedra e o lagarto comenta que os goblins devem ter pego, pois não sabem diferenciar muito bem as coisas. A elfa chega também logo em seguida e diz que não encontrou nenhum rastro que algum goblin tenha fugido do lugar. E a sacerdotisa, ao ouvir isso, lança uma magia de cura que ela acabou ganhando junto com aquela promoção pro próximo rank. E bom, a elfa comenta que aquela magia parece até que deu um banho nela de tão boa que era. E após essa missão, vemos o Goblin Slayer chegando em casa e sendo recebido pelo aquele pitelzinho que é essa amiga de infância dele. Eles conversam um pouco e o Goblin Slayer diz, todo travadão do jeito dele, que foi convidado para um casamento e diz que ela também foi convidada. Ela pergunta se deve ir e o Goblin Slayer diz que vai conversar com o tio dela para poder ela ir. E bom, ela joga um verdinho no Goblin Slayer dizendo que ele tinha prometido se casar com ela quando eles eram pequenos, e o picolé de densidade diz que não se lembra de ter feito uma promessa como essa. Ela ri e diz que é uma pena e que foi apenas uma mentirinha, e finaliza dizendo que eles deveriam ter feito essa promessa ou algo do tipo. Após esse papinho deles, o anime corta pro pessoal chegando naquela cidade grande, onde aquela outra sacerdotisa mais velha, que no caso é uma arcebispa, fica. Eles conversam um pouco e as meninas resolvem comprar algumas roupas pro casamento, presentes para levar, dentre outras coisas. E o lagarto e o anão vão descarregar algumas mercadorias da fazenda da amiga do Goblin Slayer. E o Goblin Slayer acerta com eles de ir levar aqueles livros e escrituras que eles acharam pra arcebispa. E bom, ele conversa com uma das freiras que agradece pela ajuda que ele deu antes. E aqui, pra quem não lembra, eles foram caçar alguns goblins no esgoto dessa cidade e deu muita merda. Foi aquele episódio que o Goblin Slayer quase foi de base. Mas enfim, ele chega no local onde ela fica, mostra as paradas que ele trouxe para ela avaliar. Ela passa a mão e diz que o texto é muito antigo e tem algo provavelmente a ver com magia. O Goblin
Goblin Slayer corta ela perguntando se tem alguma coisa relacionada aos Goblins e ela diz que não sabe ao certo. Ele larga um dane-se pra coitada e diz que vai deixar pra ela se resolver com as escrituras, já que não tinha nenhum Goblin ali, aquilo não interessava a ele. Bom, o maluco é literalmente um doente mental que só pensa em Goblins, cara. Ela pergunta se ele já está partindo, com essa vozinha de carência que chega a doer o Kokoro. E diz que essa partida abrupta dele não parece ter a ver com goblins. Ele responde antes de sair que ele está indo ao Rio Sul festejar um casamento e que ele não teve a oportunidade de recusar. Ela dá essa tsundeirada dizendo que ele é mau. E o Goblin Slayer diz que nunca se sabe quando e onde goblins podem aparecer. Ela diz para ele ter cuidado com o rio, pois tem recebido relatos que navios estão sendo afundados por aquela área, e reza para que ele chegue bem ao seu destino. Na cena seguinte, vemos o pessoal comemorando uma noitada na cidade. E bom, ao amanhecer, eles estão numa jangada seguindo pro seu rumo. As garotas começam a comentar sobre as roupas que compraram, e a amiga do Goblin Slayer diz que talvez tenha comprado algo pequeno demais. Rapaz, eu quero ver. Me dê, papai, eu quero ver tu vestir desse negócio aí. Enfim, a elfa brinca dizendo que o senso de moda de Umes é engraçado, comenta que já estão chegando no local. O anão oferece um pãozinho pro lagarto e ele diz que está uma delícia, e após isso ele oferece pro Goblin Slayer, que nega. E vemos que o garoto do preparo está fazendo lanças de madeira para poder contra-atacar inimigos, caso ocorra alguma coisa. Ele explica que não consegue atirar flechas na água e não tem pedras por perto para lançar, e por isso ele está fazendo essas lanças. Eles passam por um portão que tem um sistema de elevação muito legal, que existe na vida real, inclusive, é muito legal, e ao atravessar o portão, eles dão de cara com a colina dos elfos e ficam muito maravilhados com a paisagem. Porém, isso não dura muito, pois eles percebem que estão sendo vigiados e ao notarem isso, eles se agrupam. E depois de se agruparem, eles são atacados com uma enxurrada de pedras que estão sendo jogadas de cima da colina. Então, não tem muito o que comentar nesse episódio, foi mais um episódio transitório, até porque nós tivemos o grande clímax desse primeiro arco que foi no episódio passado e tivemos bastante desenvolvimento até durante esses 4 episódios. E agora é esperar. Foi um episódiozinho de fanservice e tal, e eu tô ficando cada vez mais com medo, porque cada episódio que passa o autor faz questão de fazer a gente se apegar mais àquela amiga de infância do Goblin Slayer. E se você prestar atenção pela opening, ela aparece, pela engine, ela aparece de um jeito não muito legal, que geralmente quando os personagens aparecem desse jeito é que não vai vir coisa boa para eles, mas enfim, eu espero que eu esteja redondamente enganado. É isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem dar um like e se inscrever no canal. Não custa muita coisa para vocês, mas vocês estão ajudando muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.